Queridos, eu convido a igreja para abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 78. Então, abra sua Bíblia, meu irmão, nesse Salmo de número 78, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8, do 1º ao 8º, né? Do 1 ao 8. Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 8. Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, eu gostaria de lembrar a todos que esse culto é um culto de gratidão a Deus, especificamente pela vida, né? Temos aqui a família do diácono Babeto, sua esposa Gislaine, temos a Beatriz, que já é uma mocinha, e está chegando o Thales. Graça de Deus, não vai demorar muito a chegar. E essa linda família tem Deus colocou no coração deles esse desejo, essa alegria de agradecer a Deus, oferecendo a Ele esse culto de gratidão. Vamos ler então esse texto, Salmo 78, de 1 a 8, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Meus queridos irmãos, nós já oramos, né? E cremos e contamos com a graça, com a iluminação de Deus, do Espírito Santo, ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Então aqui nós temos diante de nós a palavra de Deus lida, esse salmo, o Salmo 78. Ele foi escrito por Asaf. Asaf era um levita, era o chefe dos levitas, uma pessoa extremamente importante dentro da comunidade de Israel, na condução do louvor ao Senhor. Ele não era só um cantor, alguém que conduzia o louvor, um líder do grupo de louvor de Israel, mas também era um poeta, e escreveu alguns salmos maravilhosos, e esse é um desses salmos maravilhosos que Deus nos deu através do Asaf. Esse salmo é um salmo didático, ou seja, ele foi escrito para nos instruir. Ele foi escrito de uma forma a nos ensinar sobre princípios muito importantes, especialmente princípios relacionados à redenção de Deus na vida do seu povo, especialmente falando da redenção de Deus na vida da família, das famílias do povo de Deus. O seu conteúdo é sobre o ensino que os pais devem transmitir aos filhos, dentro desse propósito de contar aos filhos as verdades eternas do plano da redenção, dentro desse princípio do compromisso que os pais devem ter com os filhos, nesse projeto de Deus chamado família da aliança. Deus, desde a eternidade, Ele trouxe-nos à existência por meio de famílias, e os seus filhos ao longo da história são colocados em famílias preparadas por Deus para dar instrução aos seus filhos. Um dos projetos, uma das formas que Deus tem para que a igreja permaneça sobre a face da terra, continue a existir na face da terra, é por meio da família da aliança, em que os pais têm de Deus o compromisso de transmitir aos filhos a sua fé, os ensinamentos da sua palavra bendita. No versículo 5 diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Então Deus, o mesmo Deus, que nos deu a sua palavra, um testemunho vivo, um reflexo da sua natureza santa,
esse mesmo Deus ordenou aos pais que instruíssem, ensinassem aos seus filhos as verdades, os princípios das palavras de Deus. Como pais crentes que somos, que amamos a Deus, a sua palavra, e temos um compromisso com Deus, nós devemos, meus queridos irmãos, preparar nossos filhos para a vida cristã. Inclusive, além de ser uma ordem expressa nas Escrituras, eu tenho certeza que a maioria dos pais que estão aqui fizeram também diante de Deus e da igreja votos e juramentos, né? Votos diante de Deus e juramento diante da igreja de que iria ensinar seus filhos, de que iria instruir os seus filhos, ensinando-os a ler, para que eles pudessem por si mesmos lerem a palavra. Mas esses pais também, que somos nós, prometemos também, juramos, fizemos esse voto de ensinar esses filhos tão pequenos os caminhos do Senhor. No entanto, queridos, nós reconhecemos que essa não é uma tarefa tão fácil. Ensinar e preparar os filhos para a vida nesse mundo já não é fácil. Imagina preparar para a vida cristã, é um pouco mais difícil. É uma tarefa difícil. Infelizmente, muitos cristãos não cumprem e amargam tristezas por causa disso. Mas eu gostaria de convidar cada um que está aqui para a gente olhar nesse texto, nesse salmo, e tirar desse salmo alguns princípios que pudessem nos auxiliar, nos orientar de uma maneira mais correta, precisa, de transmitirmos aos filhos a palavra de Deus. O primeiro princípio, que está logo aqui nos primeiros versículos, é que os pais devem se empenhar na transmissão da palavra de Deus aos filhos. Hoje, como todos sabem, é um culto de gratidão. Pais que são gratos a Deus pela vida dos filhos, a melhor atitude que eles têm diante de Deus, além de agradecê-lo diretamente, é provar que estão gratos, ensinando os filhos, né? Cuidando dessas crianças, para que eles sejam fortalecidos na fé. Então, como nós vimos, um dos princípios que Asaf coloca aqui nesse salmo, é que os pais devem se empenhar, devem se esforçar bastante para transmitir a palavra de Deus aos filhos. Preste atenção nos versículos 2, 3 e 4. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, de uma forma bem didática, o salmista aqui, Asaf, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que uma das formas que os pais devem usar para ensinar para os filhos são por meio de parábolas e de enigmas. O que são isso, meus queridos irmãos? As parábolas nós conhecemos muito bem, até porque o próprio Jesus Cristo, como mestre dos mestres, ele, durante o seu ministério, ele usou a fonte de recurso que ele mais usou, o meio didático que ele mais usou para transmitir as suas mensagens, foi por meio de parábolas. As parábolas, elas são narrativas alegóricas que transmitem mensagens indiretas por meio de comparação ou analogia. Uma parábola é uma história explicada para contar uma verdade complexa. Existem verdades bíblicas que são verdades difíceis de entender, mas quando o mestre nos conta de uma forma ilustrada, né, por meio de parábolas, essa verdade que antes estava tão difícil de compreender, se torna mais fácil, porque o professor, usando dessa didática, desse recurso didático, fez com que o aluno entendesse a mensagem de uma forma simples, de uma forma agradável. E é isso que Asaf está propondo aqui nesse salmo. Ele está dizendo que os pais devem usar esse recurso didático, de ensinar para os seus filhos, no seu contexto daquela época, usando as parábolas, para que os filhos entendessem a mensagem. Um outro recurso que ele usa aqui são os enigmas, que também, queridos, são recursos didáticos em que o aprendiz ele se envolve numa aprendizagem onde ele é o autor. Os enigmas são aquelas perguntas interessantes, difíceis de entender, de responder, mas que os alunos poderão começar a bater cabeça, trocar ideias, e ao fazer isso, os nossos filhos aqui nesse contexto vão aprendendo essas verdades de uma forma atraente, interessante e edificante. Amados, quando Asaf diz que ele ia contar, o que os pais devem contar para os filhos, as verdades do Senhor,
por meio de parábolas e enigmas. O que ele está nos mostrando é que é um princípio interessante. As crianças, desde pequenas, elas precisam aprender sobre Deus. Na mais tenra idade, as crianças precisam aprender sobre Deus. Infelizmente, o mundo em que nós vivemos, corrompido pelo pecado, tem colocado na cabeça de muita gente que as crianças não entendem, né? Elas não vão entender. Mentira! As crianças entendem sim, desde que nós falemos na língua delas. Desde que nós consigamos falar de uma forma atraente, interessante, que ela possa entender. No tempo de Asaf não havia muitos recursos como hoje. Mas hoje, queridos, depois de tanto tempo, nós temos infinitos recursos didáticos que nós podemos usar e devemos usar para ensinar nossos pequeninos as palavras de Deus. Hoje em dia temos muitos recursos. Na própria internet nós conseguimos vídeos, nós conseguimos muitos tipos de brincadeiras, né? Infinitas formas de trazer para nossas crianças princípios da palavra, de modo que elas entendam e assim elas possam aprender a palavra de Deus. Amados, esse compromisso de ensinar aos filhos era visto como um dever e também como uma dívida. Era um dever porque o próprio Deus ordena que os pais devem ensinar aos filhos seus princípios. Isso é muito claro nas Escrituras. Mas o salmista Asaf, ele vai além e diz que isso também é uma dívida, porque ele diz assim: o que nossos pais nos contaram, o ensino que os nossos pais nos transmitiram a nós, esse mesmo ensino eu devo passar para os meus filhos. Portanto, queridos, nós temos duas razões fortes aqui, né? Para ensinar os nossos filhos, para nos empenhar de todas as formas para ensinar nossos filhos um ensino atraente, interessante, um ensino de qualidade, um ensino didático, de maneira que eles se interessam pela palavra de Deus. Vivemos dias corridos, dias difíceis, em que não temos muito tempo para muitas coisas. Mas quando nós paramos e entendemos que essa é uma ordem do Senhor, e que nossos filhos são um bem muito precioso que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, cumpre a nós nos esforçarmos, né? Nos empenharmos para ensinar nossos filhos os princípios da palavra de Deus de uma forma que eles se interessem, de uma forma que eles compreendam e de uma forma que eles assimilem esse conteúdo e possam aprender de Deus. Amados, nesse contexto, esse salmo, eu creio que os irmãos já sabem, os salmos são músicas, são canções que eram cantadas pelos filhos de Deus. A música sempre foi usada por Deus como um recurso em forma de poesia, com todo tipo de recursos didáticos. Os salmos são difíceis de interpretar. Por mais que pareça fácil, não é tão fácil, porque esses salmos são poesias. E os autores dessas poesias usaram de todo tipo de recursos de sua época. Se o leitor do texto tivesse imaginação, viajasse, né, na música, né, e ele fosse transportado para contextos diferentes, para que ele pudesse entender a mensagem que era repassada. Amados, a orientação de Deus para cada pai que está aqui nessa noite, não somente o Babeton e a Gislane, mas a cada um de nós que somos pais, é que nós devemos nos esforçar, nos empenhar para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Mas ensinar de uma forma interessante, de uma forma atraente, utilizando os recursos que nós temos à disposição, para que eles possam buscar a palavra de Deus. Esse é um princípio que o Asaf coloca nesse texto. Mas eu gostaria de convidar você a analisar novamente o texto, e agora no versículo 6, e nós vamos encontrar um outro princípio, que o propósito do ensino é para que os filhos conheçam a palavra. Veja o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Ele está falando dos mandamentos, dos princípios da palavra de Deus. Uma nova geração conhecesse esses princípios. E olha que interessante, ele diz assim: filhos que ainda hão de nascer, como Tales, né? Ou muitos outros que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez referissem aos seus descendentes. Olha o ciclo, né? Olha o projeto de Deus, olha o ciclo se repetindo. O texto diz que o propósito dos pais empenhar em ensinar seus filhos, usando de recursos didáticos, era para que seus filhos, de fato, conhecessem a palavra. Não basta, queridos, que os filhos simplesmente ouçam a palavra. Não é suficiente
que os nossos filhos simplesmente conheçam as histórias bíblicas, mas o importante, o mais interessante, é que eles assimilem o conteúdo da mensagem transmitida, as lições da palavra de Deus, os princípios eternos que estão por trás dessas histórias. É isso que o salmista está dizendo, a fim de que, ou seja, os pais devem se esforçar, a fim de que os filhos conheçam a palavra de Deus. Amados, as histórias bíblicas, todas, principalmente no Velho Testamento, encontramos muitas histórias. E muitos pregadores e professores cometem alguns erros básicos, clássicos, ao contar histórias para os filhos ou para a sua igreja. Muitas vezes fazendo aplicações sobre a vida do personagem. Do tipo, Abraão era um homem de fé, né? Então você também tem que ter fé. Davi era guerreiro, era valente. E muitas vezes exaltando o personagem. E esse é um erro. Porque não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é sobre Abraão, não é sobre Davi. A palavra de Deus não é sobre Sansão nem Moisés. O que está escrito, a história desses homens, nos ensina um princípio sobre Deus. É sobre o Deus de Abraão, que apesar de Abraão mentir, cometer adultério com a empregada, né? Deus ainda o abençoou. É sobre o Deus de Davi, que apesar dele o honrou e o abençoou. É sobre o Deus de Sansão, sobre o Deus de José, que cuidou da vida dos seus filhos. Então são os princípios que nós vamos aprender nessas histórias. A Bíblia não é um livro que conta sobre a saga dos heróis, né? Fulano e ciclano. A Bíblia é um livro sobre Deus. As suas histórias revelam a natureza de Deus. E é isso que o Asaf está dizendo aqui. Nós vamos contar essas histórias para os nossos filhos de uma forma atraente, porque quem não gosta de ouvir histórias, né, bem contadas? Mas de modo que eles conheçam a Deus. De modo que eles conheçam a palavra de Deus. Eles tenham convicção a respeito dos princípios, das verdades eternas da palavra de Deus. Alguns, infelizmente, queridos, hoje, nos nossos dias, muitos dos nossos filhos na vida da igreja não conhecem muito mais a palavra. Infelizmente, é possível constatar em muitas situações que adolescentes, jovens, não conhecem nem as histórias da Bíblia, nem os personagens. Infelizmente, é muito triste quando nós deparamos com situações, filhos de crentes, e eu estou dizendo filho dos nossos filhos, né? Que de repente não sabe relacionar quem é quem nas histórias, mostrando que não tiveram uma boa instrução, não houve um bom investimento na vida deles para que eles conhecessem. Mas o pior, queridos, é quando eles conhecem as histórias ainda, ou seja, a despeito de conhecer as histórias, não conhece o Deus da história, não tem um relacionamento com esse Deus, porque não aprenderam de fato os princípios da palavra de Deus. Mas, queridos, e há algo ainda mais terrível do que isso, é quando nós vemos muitos pais ensinando para os seus filhos, ou investindo nos seus filhos, conteúdos que não são bíblicos. Infelizmente, nas últimas décadas, muitos experts, muitos especialistas em educação de filhos, de família, escreveram livros e lucraram muito com esses livros. E muitos pais compram esses livros e aplicam esses conhecimentos na vida dos filhos. Não que isso seja errado de tudo, mas o problema é que na maioria dos casos, esses grandes especialistas não concordam com a Bíblia. Agem ou ensinam comportamentos diferentes da Bíblia, até questionando a Bíblia. Como, por exemplo, a correção, a disciplina, né? Que sempre, na grande maioria desses especialistas, são contra disciplinar os filhos. Um princípio claro na palavra de Deus, só para a gente ter uma ideia. Muitos pais têm errado, têm substituído a palavra bendita, o conteúdo santo, que é o cerne da questão, é o que deve ser transmitido, por outros conhecimentos ou por outros conteúdos que não é a palavra de Deus. Quando nós olhamos nas Escrituras, a ordem de Deus não é para o pai simplesmente ensinar para o filho qualquer coisa. É claro que os pais devem ensinar tudo que for bom para os seus filhos viver uma vida melhor nesse mundo. Mas o principal ensinamento que Deus ordena em sua palavra é o ensinamento das suas leis. Ouça com atenção o que está escrito em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A palavra de Deus é muito clara. O conhecimento bíblico que os pais devem ter, que já devem ter tomado o seu coração, deve ser repassado para os filhos de uma forma abundante, de uma forma consistente, de uma forma firme, né? Como de fato deve ser a palavra de Deus. E voltando aqui ao nosso salmo, o texto diz que eles devem contar para os seus filhos os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Quando a Bíblia é ensinada, quando o conhecimento da Bíblia é adquirido, as verdades que estão na Bíblia, essa criança, essa pessoa que está sendo submetida ao ensino, ela vai conhecer o próprio Deus. Porque a Bíblia, ela é a revelação da natureza de Deus. As Escrituras são reflexos do próprio Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos estudando verdades sobre Deus. E quando essas pessoas, essas crianças, aprendem a Bíblia, os princípios bíblicos, eles estão aprendendo sobre Deus. E por isso que aqui diz sobre o louvor. O que é o louvor? O louvor é um elogio. Eu só posso elogiar alguém que eu conheço, né? E dizer se ele é assim ou assado, como ele é. Então veja bem, quando nós louvamos a Deus, nós estamos dizendo para Ele exatamente o que Ele é, e para isso nós precisamos conhecê-lo. E aqui no texto diz que o que é ensinados para os filhos são os louvores de Deus, o seu poder e as maravilhas que fez. A obra de Deus revela quem Ele é, revela o seu poder e por fim revela a sua natureza santa. Então, amados, conhecer a palavra é sinônimo de conhecer o próprio Deus, a sua natureza santa. E esse mesmo conhecimento que nós devemos, então, que nós que somos pais, que partimos do pressuposto que já conhecemos essa verdade, essa palavra, essas verdades, nós devemos transmitir para os nossos filhos. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 2 e 4, está escrito o seguinte: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, nesse texto de Deuteronômio, nós percebemos aqui um desejo de Deus, expresso de uma forma bem interessante. Ele diz: goteje a minha doutrina como a chuva. Como que a chuva cai sobre a terra? Cai abundante em toda parte. É assim que Deus quer que sua palavra seja pregada em toda parte. E ele diz mais: destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva. A vontade de Deus é que a sua palavra seja transmitida de forma abundante sobre toda a vida, sobre cada ser humano da face da terra. E nossos filhos devem ser os primeiros, né? A quem nós devemos transmitir essas palavras com abundância, com clareza, com disposição, com desejo de que eles compreendam, assimilem e conheçam o verdadeiro Deus. Amados, nós pais, devemos sempre estar nos certificando, tendo a certeza que nossos filhos estão recebendo a informação segura. Nós devemos sempre estar cuidando sobre o que nossos filhos estão aprendendo. Nossos filhos são herança do Senhor. Antes de tudo, eles pertencem ao Senhor. São um tesouro precioso que Deus colocou sobre os nossos cuidados. E é nosso dever estar atento sobre o que eles estão aprendendo. E é nosso dever, antes, acima de tudo, estar dispostos a ensiná-los com autoridade, mas com a autoridade da palavra, de modo que eles cresçam conhecendo as verdades e, acima de tudo, conhecendo o Deus da palavra, né? Que é santo, como diz o texto aqui. Amados, e por fim, um último princípio aqui que nós encontramos nesse salmo é sobre o propósito desse conhecimento de Deus, é que essas pessoas tenham um relacionamento com Ele.
O propósito do conhecimento é que nossos filhos tenham um relacionamento com Deus. Observe o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observar seus mandamentos. Perceberam bem que Asaf está construindo o seu discurso, ele está nos mostrando o seguinte, que nós devemos ensinar para os nossos filhos de forma atraente, usando recursos didáticos, para que eles se interessem. E isso tem um propósito, para que eles conheçam a palavra. Eles vão se interessar e vão conhecer a palavra. Mas não é simplesmente um conhecimento teórico. Não é simplesmente conhecimento das verdades, que é muito importante. Mas que isso leve eles a ter um relacionamento com Deus. Para que eles possam confiar em Deus como seu Salvador. Que é o princípio que nós precisamos aprender. Amados, nós reconhecemos que o sucesso do ensino depende de muitos fatores. Como nós vimos, depende da disposição daquele que ensina, do esforço em ensinar de uma forma que o aluno compreenda, respeitando as suas dificuldades, suas limitações, como no caso das crianças. Reconhecemos que, além disso, queridos, esse princípio, esse ensinamento não deve simplesmente ser sobre costumes, sobre tradições, sobre coisas aleatórias, mas é importante que esse conteúdo seja a palavra de Deus, como nós vimos, a palavra bendita do Senhor. Mas acima de tudo, queridos, de nada adianta se depois de todo o conhecimento que os nossos filhos adquirirem, eles não assumirem um relacionamento com Deus. Isso só será possível quando os pais também tiverem esse relacionamento. Quando os pais, a partir da sua vida, não só ensinar os seus filhos, mas ser exemplo para os seus filhos. Exemplo de que amam a Deus, conhecem a sua palavra e vivem de acordo com a sua palavra. É por isso que Deuteronômio 6 diz assim: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Somente quando a palavra de Deus estiver no coração dos pais, enraizada, dominando o coração desses pais, é que eles conseguirão então cumprir esses princípios que nós acabamos de ver. Porque o próprio Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E se nós, queridos, temos nosso coração cheio da palavra, não será difícil transmitir para os nossos filhos. Eles vão perceber em nós que o nosso discurso não é vazio, que é um discurso comprovado por meio de uma vida de testemunho de que nós cremos naquilo que ensinamos. Claro, amados, sabemos que a conversão é obra do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Em Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então cumpre a nós, como pais, e principalmente falando aqui do casal que está grato a Deus, pela vida da família e dos filhos, o Bábeto e a Gislane, que eles possam se lembrar sempre disso, Lembre-se, nossos filhos, os seus filhos, eles precisam do empenho de vocês, para ensiná-los com carinho, com amor, se utilizando de recursos didáticos para que eles possam aprender desde pequeno. Lembrando que o propósito desse ensino é que eles conheçam a palavra de forma plena, assimilem essa palavra, os princípios eternos da palavra, e ainda, além disso, que a partir daí eles possam ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de confiança, um relacionamento de filhos, do Deus Altíssimo. Então é isso, queridos, a missão dos pais, a principal missão dos pais nesse mundo é preparar seus filhos para a eternidade, é preparar seus filhos para que eles tenham um relacionamento com Deus. Qualquer coisa que os pais fizerem para seus filhos, por mais importante que seja, é menos importante do que preparar seus filhos para a vida cristã. Existe uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz assim: a gente se preocupa muito em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas nós deveríamos nos preocupar em deixar filhos melhores para o mundo. E deve ser essa a nossa visão. Filhos que são filhos de Deus vão ser melhores para esse mundo, vão fazer a diferença nesse mundo. Então, queridos pais que estão aqui nessa noite, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês
e que lembre-se de investir com tudo, né? Com todo o seu esforço na vida dos seus filhos. Nunca é tarde, né? Para a gente resgatar o coração dos nossos filhos, para ensinar para eles os princípios da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Amém?